Homem masculino e mulher feminina. Eu tenho recebido algumas marcações de umas seguidoras minhas que têm me marcado em uns vídeos que têm abordado masculino e feminino sobre uma ótica consideravelmente distorcida. E daí eu decidi dar uma revivada, uma relembrada em conceitos embasadores, em conceitos norteadores, no princípio do que é a masculinidade e a feminilidade. Neste vídeo aqui, eu vou me atentar exclusivamente para a masculinidade. O que é um homem verdadeiramente masculino? Aqui nós vamos unir alguns conceitos psicanalíticos, mas também alguns conceitos espirituais, tá? Algumas bases, alguns pilares espirituais. Por quê? Porque o universo tem leis reguladoras, regimentadoras da sua atividade, certo? Então, uma das leis que regem o universo é conhecida como a lei do gênero. A lei do gênero nos diz que tudo tem a polaridade ora yin, ora yang, ora masculino e ora feminino. E isso está na base de todas as coisas, de tudo aquilo que a gente quer criar, de tudo aquilo que a gente quer gerar e de tudo aquilo que a gente pretende regenerar. Então, todo o processo criativo, todo o processo regenerador traz em si os pilares do yin e do yang, forças opostas, porém complementares, tal a inteligência do divino. Então, queridos, vamos lá. Quando a gente fala de masculinidade ou mesmo de feminilidade, o que é ser um homem masculino, o que é ser uma mulher feminina, a gente tem que entender qual é a essência da masculinidade e qual é a essência da feminilidade. Só entendendo verdadeiramente a essência desses dois polos da vida, ou seja, da vida, para que haja vida é necessário que haja um yin e um yang. Isto é assim. Assim chamamos também a tal da biologia. Para que a vida possa existir, para que a vida possa continuar, é necessário que haja ambas as polaridades, yin e yang, certo? E aí a gente poderia devassar educação, saúde, mas vamos devagar. Porque se com um pouquinho de conhecimento trazido, as pessoas já estão fazendo grandes confusões, falando atrocidades sobre isso daí, que dirá se a gente for aprofundar um pouco mais. Então, é o que dizem, né? Algumas gotinhas de água no deserto é melhor do que um caminhão de água, porque o solo não está preparado para receber uma enxurrada de água, não está preparado para receber um dilúvio de informação. Então, vamos lá. Masculinidade. Qual é a essência primacial, precípua da masculinidade? A masculinidade, ela é necessariamente regida por logos ou fúria. Ou ainda, a gente pode dizer que o núcleo da masculinidade real, a verdadeira masculinidade, não a histeria masculina, o desequilíbrio, a imaturidade, não. A masculinidade real, ela possui um núcleo central, que é a honra. Honra é a aliança que se estabelece com a verdade. Em outras palavras, é o acordo, é a concordância, é a harmonia, a plenitude entre o que se pensa, o que se sente, o que se diz e o que se faz. Logo, o agente verdadeiramente masculino, ele é tão ligado e unificado ao Criador que, tal qual nos diz o Criador, aquela frase muito famosa que eu gosto muito, que diz: direi eu e não cumprirei. Um agente que está revestido de masculinidade real, verdadeira masculinidade, ele ou ela também apresentam essas características. Direi eu e não cumprirei, de modo que o meu sim é sim e o meu não é não. E eu não irei me curvar às pressões da sociedade ou às pressões do meio. Ah, mas você tá muito chato. Ah, mas você é muito exagerado. Ah, mas você é muito isso, muito aquilo. Tudo bem. Eu vou continuar pensando o que eu penso. Ah, mas tá todo mundo fazendo. Tudo bem. Como já dizia minha mãe, eu não sou todo mundo. Então, queridos, isso é o principal da masculinidade. Masculinidade é fúria, masculinidade é razão e masculinidade é honra. Masculinidade também é proteção. Grosso modo, masculinidade é razão, proteção, fúria e honra. Tudo isso é masculinidade. Quando a gente observa isso e olha para o nosso entorno, observamos os homens que nos cercam,
para que a gente possa entender se esses homens que são talvez os nossos pretendentes, enfim, independentemente da sua orientação sexual, né, pessoas que querem estar com homens de valor, para que você seja um homem de valor, é necessário que você tenha uma saúde, uma sanidade muito legal, muito 10 com a sua masculinidade. A mesma coisa, uma mulher de grande valor é uma mulher que apresenta uma sanidade, uma fluição muito sadia com a sua feminilidade. É importante que se diga também que no mundo qual nós vivemos, e se a gente traz um pilar da espiritualidade mais profunda, a gente entende que o corpo ele tem a sua função. Sem sombra de dúvida que sim. Mas o que mais vale é o interior. E existem muitas pessoas que a essência da sua alma, não obstante estejam em corpos masculinos, a essência da alma é feminina. Então a pessoa apresentará mais facilidade na fluição, no trabalho da energia feminina do que da energia masculina. Pode ser que essa pessoa seja homossexual? Pode ser. Pode ser que essa pessoa seja transexual? Pode ser também. Eu não vou entrar nesse pilar hoje, porque senão esse vídeo vai virar uma outra coisa, mas é pra gente entender. Nem porque a alma da pessoa por exemplo, o cara é homem, o corpo é masculino, ele veio animar aquele mistério. Estar num corpo masculino significa que você veio animar o mistério da masculinidade. Por quê? Porque Deus enxergou e determinou, entendendo toda a sua trajetória ancestral, o que ele identificou? Poxa, aquele filho ali, para que ele se aproxime mais de mim a partir dessa existência, vai ser melhor para ele animar o mistério de masculinidade. Ah, aquela pessoa lá vai ser melhor para mim que ela anime o mistério da feminilidade, porque atuando naquele mistério ela vai se aproximar mais de mim. Ele ou ela, a alma, o espírito, possuem alguns complexos, algumas enfermidades que o trabalho na energia, ora masculina, ora feminina, vai ajudá-lo a se aproximar mais de mim, certo? Então, vamos entender isso bem, porque quando a gente começa a falar de universo, de energia, de cosmo, o bagulho fica louco. E aí a gente não pode ser medíocre intelectualmente e nem desonesto, né? Tem uma pessoa que eu vi outro dia falando, eu gosto muito do conteúdo da pessoa mesmo, mas assim, às vezes existe alguns exageros, do tipo, ai, o homem que pede pra mulher pintar a unha de tal cor. Aí a pessoa deu a entender que o cara que faz isso é gay e que daqui a pouco vai estar pedindo pra usar o esmalte da mulher. Olha que imbecilidade. Gente, olha, me faltam palavras pra descrever. Aí daí vi a pessoa outro dia falando assim, ah, porque o homem da sua vida não faz a sobrancelha. O que tem a ver isso? O que tem a ver isso? Um homem que faz a sobrancelha, mesmo o homem que quer fazer a unha, tirar a cutícula, isso não torna menos masculino. Nós veremos aqui a essência da masculinidade. E esse olhar tão primitivo, tão imaturo, ele cria uma série de máculas no conceito, né? Ele cria uma série de ruídos. E as pessoas que nunca entenderam esses conceitos, como nós estamos trazendo eu e tantos outros oradores tão melhores que eu, né? Enfim, tem trazido esses conceitos, começa a gerar uma confusão, entende? E se percebe que o maior problema da humanidade ainda hoje é a tal da interpretação. E aí a gente vê um contra o outro, pai contra filho, filho contra pai. Perceba que o maior drama dessa humanidade encontra-se nas palavras. Perceba que as maiores guerras, os maiores atritos nós não nos entendemos quanto àquilo que nós falamos. Olha, sai tempo, entra tempo, sai tempo, entra tempo e tudo continua como antes no quartel de Abrantes. Gente, isso é sério, cara. Isso é sério, hein? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Querer dizer que um homem não é tão homem, um cara não é tão masculino, não é tão digno, porque ele tem a atenção a certos detalhes, porque ele se preocupa com a sua imagem. Espera um pouco, isso não quer dizer nada. E eu sou verdadeiramente combatente desse tipo de perspectiva, porque faz parecer também que se o cara eventualmente é homossexual, torna ele menos masculino. Torna ele menos valoroso porque ele é homossexual. Isso não tem nada a ver. Isso não poderia estar mais distante da verdade. Vamos lá. Então, o homem, né, a pessoa que nasceu nesse corpo
predestinado, o Criador assim determinou que aquele corpo e o universo que aquele corpo agrega, a consciência que aquele corpo manifesta, seria o ideal para que ele se lapidasse tanto quanto pudesse naquela existência para se aproximar mais de Deus, porque tudo na vida é sobre se aproximar mais de Deus. O câncer que eu tenho, os relacionamentos que eu tenho, o que eu deixo de ter, tudo é sobre Deus. Tem uma música, um hino evangélico belíssimo que nos diz: é tudo sobre você. É tudo sobre Deus. A porta aberta é Deus, a porta fechada é Deus, tudo, absolutamente tudo, não existe absolutamente nada fora dele. Então, até mesmo as encarnações que nós animamos, ora como homem, ora como mulher, também é sobre ele. Também é sobre se aproximar mais dele. Assim é o matrimônio, assim é o sexo. Também é sobre ele, também é sobre se aproximar mais dele. Assim também a música que ouço, assim também a comida que como. Assim, o que eu canto ou deixo de cantar, o que eu cultuo ou deixo de cultuar, a maneira como eu me arrumo mais ou menos cuidadosa, mais ou menos zelosa, também denota mais ou menos proximidade com ele. Tudo é sobre ele. Até mesmo a encarnação, que é um projeto de unificação com o Pai. Se o ser nascesse só homem, a vida, toda a eternidade do seu espírito, só homem, 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 é fácil concluir que no fim ele acabaria sabendo só o que os homens sabem. Só que conhecimento é poder e o conhecimento nos aproxima de Deus. Se eu só sei o que os homens sabem e Deus é igualmente yin yang, existe um ruído aí, percebe? Existe um vácuo aí. Um vácuo que existe na minha existência e que naturalmente na minha conexão com Deus. Porque Deus é masculino, mas ele não é só masculino, ele também é feminino. Então, quanto mais eu consigo ter maturidade e fluir, ora, entre um e outro, de maneira consciencial, de maneira consciente, sabendo dominar tanto a fúria da masculinidade quanto a sensibilidade da feminilidade, mais integrado a ele eu tô. É fácil concluir isso. Isso é uma conclusão lógica. Então, se o cara só nasce homem, se o espírito só nasce homem em todas as vidas que ele tem para nascer, ele só saberá o que os homens sabem. E ele estará distante de Deus, por mais que esteja perto de Deus, em comparação a um outro espírito que tenha tido a virtude e a graça de não só nascer ora homem, ora mulher, mas como tenha se entregado. Pô, essa vida é mulher, então eu vou viver esse rolê. Pô, essa vida é homem, pô, então eu vou viver esse rolê. Vamos entender bem isso. Vamos entender bem isso para que não haja distorções. Igualmente, se o espírito nasce tão somente mulher, todas as vidas que ela tem para nascer, e só vem mulher, 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 é lógico concluir que esse ser só saberá o que as mulheres sabem. E Deus é feminilidade. Sim, sensibilidade, com certeza. Mas ele não é só isso. Feminino é um dos aspectos de Deus. O feminino é um dos aspectos de Deus. Não é tudo o que Deus é. De modo que, se feminino é parte do que Deus é, mas não tudo o que Deus é. Se masculino é parte do que Deus é, mas não tudo o que Deus é. E unificando yin yang, eu me aproximo mais de Deus, mas também compreendo que Deus, embora seja masculino e feminino igualmente, não é só isso. Aí abre um novo processo de evolução. E aí a gente vai ficar nessa brincadeira. Porque Deus é muitas coisas. Pode ser que não saibamos tudo o que ele é, mas nós temos noções, né, uma noção considerável já daquilo que ele não é. Mas sabemos que se quisermos mergulhar mais naquilo que ele é necessário que entremos em fase com ele, cultivando verdadeiramente os mistérios da masculinidade, seja eu homem ou mulher, e cultivando verdadeiramente os mistérios da feminilidade, independentemente de eu ser homem ou mulher. Por quê? Porque no final da subida, no pico da maturidade do ser, quando ele se olha e percebe, caraca, amadureci muito como homem ou como mulher. Quando ele chega no pico, se ele é homem, ele só pode chegar no pico porque ele absorveu uma feminilidade dentro dele. Se o ser é mulher,
Ele só poderá dizer, caraca, amadureci tudo que eu poderia como mulher porque ela absorveu masculinidade. De modo que o princípio do gênero está em tudo e é absolutamente integrado e não existe distinção. Então, o feminino, ele vive uma trilha de culto à sensibilidade, mas densificando, saindo do espiritual para o material. E o masculino, ele sai do material para o espiritual. O feminino vai densificar a sensibilidade ou a graça de Deus. O masculino, ele vai sublimar, ele vai tornar mais sutil. Então, o núcleo da masculinidade é a honra. Mas o homem é regido por fúria, um ímpeto de ação, um ímpeto de penetração. Porque masculinidade é a energia do mundo. É a energia desbravadora. É a energia do ir, do fazer, do acontecer, da atividade. E o homem encontra propósito no agir. Não é muito funcional para a mente masculina, do tipo, poxa, deixa eu ver o que é útil para mim. O que se aconselha é, faça. E no fazer você encontrará o seu propósito. No fazer você entenderá o que é bom para você. De modo que homem parado não presta. Homens ociosos, isso não é bom. Homem que não trabalha, homem que está parado, homem que está coçando o saco, isso não é positivo, não. Isso não é positivo. Não estou dizendo aqui do ócio venturoso, aquele que todas as criaturas devem procurar, aquele momento que a gente fica de boa. Não é isso, né? É importante explicar porque as pessoas estão com a cabeça tão frita no coco, que não entendem mais aquilo que a gente fala, entendem o que querem entender. É claro que existe o ócio regenerativo, sim, mas eu não estou falando disso, eu estou falando de pessoas que ficam, né, bundando dia e noite. Aí não dá. Aí é muito complicado. Dentro dessa busca de sofisticação da masculinidade, o que seria isso? A sofisticação da sua fúria, a sofisticação daquilo que move a masculinidade, do que a masculinidade é em essência, atividade, ação, penetração. O homem, ou o agente que anima a masculinidade, ele entra num processo de sublimação dessa força, sublimação da energia penetrativa. Então ele começa no nível 1. O nível 1 é o nível que vai nos dizer, e a gente vai sustentar até o nível 4, que é o nível de entender que a masculinidade, para que ela seja, ela depende de força e disciplina. Porque essa fúria, esse ímpeto, se não existir controle, se não existir equilíbrio emocional, se torna uma coisa, uma força descompensadora e destrutiva. Deus fez o homem mais forte, não para ele subjugar os fracos. Deus fez o homem mais forte, com músculos e a sua razão também mais objetiva, aquela coisa toda bonita, para que ele pudesse ser auxiliar o processo de evolução daqueles que têm necessidade dele. Deus fez a mulher mais sensível e não frágil. Frágil tem a ver com suscetibilidade à quebra. Aquilo que quebra fácil. Aquilo que não consegue sustentar ações de fora. Qualquer coisa que venha de fora causa uma quebra, causa um colapso, ou exterior ou interior. Isso é fragilidade. O feminino não é frágil, o feminino ele é sensível. Isso é uma outra coisa, é uma outra lógica de força. Completamente diferente. O feminino é sensível. Sentir, já sabemos. O Criador não se acessa com a mente, o Criador se acessa com o sentir. E sabemos que na base de toda magia, o que é a magia? É o processo de transmutação de energias que nós fazemos com a mente. Não precisa de uma galinha, de uma vela, nada disso. O pensar é uma magia. Mas o pensar, ele dá forma ao que eu quero fazer. O que dá vida é a emoção, é o sentir. De modo que quanto mais forte é o sentir, mais forte é a magia. E mais rápido aquilo se manifesta na minha realidade. Magias para o bem, magias ancoradas em anseios e em perspectivas de amor, de cura, de progresso. Magias com fins ao mal, magias que têm intenção de destruição, de doença, de atrito, de separação. Magia de luz procura
sempre a integração de tudo e todos. Magia nebulosa procura a separação de tudo e todos. De modo que Deus não está na separação, mas na união. Muito bem. O primeiro nível, então, é o nível de fúria física. O homem, ele precisa adquirir o domínio da dor e do prazer. Por quê? Porque o masculino tem um instinto natural ao hedonismo, que é a busca incessante por prazer, normalmente prazer efêmero e normalmente prazer que não agrega nada a ele. Só suga, só suga, só suga. Prazeres dopaminérgicos que têm baixa duração e baixa qualidade. E te coloca num processo de escravidão psicológica, porque você quer mais daquele prazer, quer revigorar a primeira experiência que você teve com a dose, mas você nunca consegue revigorar. E você se torna um viciado sempre querendo lembrar aquela primeira vez, e nunca você vai lembrar. Porque o prazer efêmero, ele existe para a destruição. O prazer efêmero, ele existe para ser efêmero e não eterno. Só que a criatura, a essência da criatura é a eternidade e o infinito. De modo que se você quer suprir de maneira prazerosa uma criatura que é em si mesmo eterna e infinita, é necessário que você apresente a ela prazeres eternos e infinitos. De modo que o que alimenta a carne é a carne, o que alimenta a matéria é a matéria, e o que alimenta o espírito é o espírito. Deu para entender? Muito bem. Então, o nível 1 de maturidade que o homem deve buscar é o domínio da sua dor e do seu prazer. Então, ele se sacrifica em rotinas militares, rotinas que têm ordem, que têm regra. Por quê? Porque é da natureza do homem, ele tem um instinto natural ao hedonismo e ao individualismo. Eu vou fazer só o que eu quero, só o que eu gosto. Não pode. Porque se ele faz só o que ele quer e só o que ele pode, ele não é dono dele mesmo, ele é escravo das suas pulsões animais. Então, é necessário que esse homem entre numa rotina militar de disciplina, porque existe um instinto natural dele que vai procurar o quê? O hedonismo e a fuga da responsabilidade, porque ele tem como objetivo ele mesmo, os prazeres dele mesmo. Ele nem pensa, os prazeres do coletivo, não, é eu. Então, se ele quer fugir disso e se tornar homem, ele precisa renunciar os prazeres efêmeros e o individualismo perverso. Então ele abre mão dos prazeres efêmeros e do individualismo perverso, assumindo o compromisso com o meio no qual ele está inserido. Então ele se torna verdadeiramente um homem que passa a dizer, deixa comigo, não se preocupe, deixa que eu resolvo ou já resolvi. Isso torna ele mais homem. Um homem verdadeiramente maduro é um homem que se compromete com o outro. Ele dominou os seus impulsos negativos, os seus impulsos maus, de hedonismo e de individualismo perverso. Ele dominou isso. Ele acorrentou isso. Ele domou a fera e pegou a energia da fera e está utilizando para fazer o bem. Começa no nível físico. Homens que têm transtornos, ansiedade, uma série de questões psíquicas normalmente começam a se regenerar nesse processo de domínio da fisicalidade. Então ele vai fazer um esporte, ele vai fazer qualquer coisa que envolva uma rotina militar, acordar cedo, e ele vai seguir à risca aquilo que ele se comprometeu a fazer. Ele vai dominar a dor e o prazer no nível físico. Então ele vai começar uma dieta complicada, entende? Ou ele vai fazer muitas renúncias, ou seja, jejum. Vai fazer jejum de 24 horas, jejum de 48 horas, jejum de 72 horas. E ele vai cumprir a risca, vai estar dominando o seu corpo. E já é sabido, quem não domina o seu corpo, quem não domina a sua boca, não domina mais nada. Se você quer ter domínio sobre a vida, comece controlando aquilo que entra e sai da sua boca. Então diga, eu vou ficar 1 mês sem comer doce, ficar 1 mês, aí depois você come. Depois você fica mais 1 mês. Você tem que mandar no seu corpo, não é o seu corpo mandar em você. Isso vale para todo mundo, principalmente para os homens, especialmente. Vamos lá! Nível 2 de maturidade. Então, o nível 2 de maturidade vai falar para nós sobre a importância de dominar o quê? As nossas emoções. O nosso emocional. Olha isso que interessante. Dominar o nosso emocional, o nosso sentir.
O homem, na sua imaturidade, ele é movido por emoções desvairadas e normalmente o quê? Lascivas. Porque o homem, na sua imaturidade, ele confunde pulsão de vida, confunde assim, essa necessidade, essa busca natural do seu ser, da sua consciência, sua biologia por penetração, ele confunde por sexo. Ele acha que é tudo sobre sexo. E não é. Pode ser também, mas não somente. E normalmente o sexo que ele procura praticar é um sexo lascivo, um sexo luxurioso, feminino, entende? Um sexo mau, negativo, que nem agrega. Também um sexo que vai colocar em rodas de prazer barato, de dopamina barata de prazer sexual. Não é um sexo que vai alimentar o seu espírito, é um sexo que vai alimentar apenas o seu corpo. Fora uma série de questões, de implicações espirituais que isso traz para qualquer pessoa, seja homem ou mulher. O sexo vivido sem amor é um problema e tanto. É um senhor B.O. para a pessoa. Porque nós não estamos sozinhos no mundo, certo? Existe uma quantidade de energias e de seres e de consciências que não vemos. E que naturalmente tiram proveito da sua invisibilidade e do nosso não crer. Ah, mas eu não acredito no mundo espiritual. Não é porque nem porque você não acredita que deixa de existir. Ah, mas eu não acredito em Deus. Nem porque você não acredita deixa de existir. E nem porque você não acredita deixa de atuar sobre a sua vida e levando você para a fossa. Então, na imaturidade, o cara é puro instinto, e se ele é puro instinto, ele é pura emoção. Ele é puro emocional. Então, se passa um par de nádegas apetecíveis, vai lá ele totalmente desvairado, não consegue se controlar. Se passa um par de seios apetecíveis, a mesma coisa. Se ele é rejeitado, ele fica com raiva, ele pega essa emoção e quer violentar a mulher. Quer humilhar a mulher que não quis ficar com ele. Ou o cara, porque isso também acontece no meio da homossexualidade. Não aceita, não lida bem com a rejeição. Tem raiva, tem ódio, tem fúria. Então, se no nível 1 ele adquiriu domínio sobre a sua dor e o seu prazer físicos, dizendo aquilo que o seu corpo iria aceitar e o que o seu corpo iria fazer, no nível 2 ele precisa domar o seu prazer e a sua dor emocional. Então, ele canaliza o seu emocional desvairado para projetos. Ele pega isso e transforma em ambição. Não vou mais ceder a prazeres bobos e efêmeros e a rabo de saia, o rabo de calças, enfim. Não vou ficar escravo dessas pulsões violentas e daninhas. Não, eu vou pegar a minha emoção e eu vou devolver isso em frutos para o mundo. Eu vou pegar isso e vou transformar isso em projeto. Eu vou me apaixonar, não que ele não possa se apaixonar por homem ou por mulher, enfim, dependendo da sua orientação sexual, não é isso que eu tô querendo dizer. Tô falando assim, mas ele pega e fala, em vez de ficar louco, fascinado por pernas ou bundas, eu vou pegar o meu emocional e vou colocar em projetos. Então ele se torna um apaixonado pela visão de mundo que começa a se desenhar para ele. Aqueles homens que começam a se tornar muitas vezes muito bem-sucedidos na vida financeira, muitas vezes. Muito. Então ele fala, eu gosto de ganhar dinheiro. Então ele pega isso, ele vai querer a mulher, tal, tudo bem, isso continua. Mas em vez de a mulher ou o cara, o sexo, ele acaba perdendo um pouco de espaço na vida dele para começar a dar vazão cada vez maior para a busca financeira, para o empreendimento, entende? Então ele começa a se tornar um apaixonado por um progresso que também normalmente tende a ser material. Curso, enfim, ele descarrega o emocional dele em projetos. Terceiro nível da masculinidade, do domínio da dor e do prazer, do domínio da fúria masculina, da canalização da fúria masculina, é o nível do refinamento, o que é intelectual. Olha isso, que coisa bonita e interessante. Então ele vai pegar toda a sua fúria, todo o seu poder mental, unidirecional, focado, que foi no decurso de anos, de tempo, né? Isso tem a ver com a ancestralidade da terra, com o processo. Os homens saíam, independentemente das tribos no geral, saíam para caçar. E eles tinham que ter foco, eles tinham que ter atenção, e num processo de neuroplasticidade, de foco, atenção, um processo de sintonia coletiva que entravam. E aí a gente fala aí
de um desdobramento psíquico coletivo e que influenciava a todos os homens de maneira geral e ainda hoje influencia, tornou a mente masculina uma mente mais objetiva, mais focada. Os homens estão sempre atentos aos detalhes. As mulheres estão sempre atentas ao contexto. Olha que sabedoria de Deus. Olha que parceria perfeita. Um olha para o objetivo e o outro observa e guarda o contexto. O nível 3, então, de fúria, de domínio da dor e do prazer, é o domínio da mente do cara, do masculino. Tem a ver com liderança. Ele começa a empreender um processo de manifestar tudo aquilo que ele vem aprendendo. O que diferencia um grande teórico de um grande sábio é a prática, é tão somente isso. Então, o teórico é aquele que decorou livros e teses e conceitos enormes. Ele é uma verdadeira biblioteca, um verdadeiro computador de informações, mas ele é incapaz de manifestar 1% daquilo que ele leu. O sábio é aquele que é o conhecimento vivo, ele é o conhecimento manifesto. Normalmente são aquelas pessoas que são utilizadas como exemplo. Do tipo, tá uma roda de mulheres ou uma roda de homens, quem sabe uma roda mista de homens e mulheres, conversando sobre força, sobre disciplina, e aí é unânime. Ai, cara, pra mim é o Joel. Meu, ele é muito centrado, ele é muito correto, que bonito. E normalmente esse nível de integração, de disciplina, de ordem e de rigor autoimposto de maneira sadia é percebido com beleza. Beleza é um atributo de feminilidade. Olha só para você ver como um não se separa do outro. Beleza é ordenação. Aquela pessoa que, por exemplo, você tá na academia, já aconteceu comigo. Uma vez eu treinava numa academia, tinha um cara que depois a gente até agarrou numa amizade. Ele treinava, era muito bonito, meu. Ele fazia uns agachamentos assim, carregava peso pesado. E eu olhava, não só eu, as mulheres ali ao redor, mesmo os caras, né? A gente observava meio que bonito, o treino era bonito. Não é que tava olhando a bunda, a coxa, que realmente também era bonita, mas não era isso que se olhava. Era a disciplina dele, era a maneira como ele fazia. E ele não usava fone de ouvido. Ele não usava fone, não usava nada. Ele tinha a garrafinha de água dele e chegava sempre no mesmo horário. Vou treinar sério, e treinava sério. E era bonito. Tinha tanta ordenação. Ou seja, a beleza é a ordenação de pontos conflitantes. Entende? Isso é a beleza. A beleza, ela ordena. A beleza é um estado de bem-estar. Então, vendo-o treinar com tanta beleza, com tanto afinco, com tanta seriedade naquilo que ele se comprometeu consigo naquela manhã, ou em todas as manhãs a qual ele treinava, era tão integrado, era tão belo que causava bem-estar. Então as pessoas gostavam de assisti-lo treinar. E às vezes a gente até comentava entre nós, nossa, como ele treina, que bonito o treino dele, né? Uma bobeira, um treino. Era uma unanimidade. Então quando se pensava em um treino bonito, era o treino daquele cara, era harmonioso. Ele fazia bem direitinho o agachamento, pegava o peso, o bíceps, o tríceps, lá. Mas também tinha outro cara que carregava muito mais peso, que ele já estava ali, eu acredito que ele treinava para ser fisiculturista, porque os pesos dele eram bem sobressalentes assim, e ele tinha proporções muito maiores, ele era um cara bem bonito também, bem fortão assim. E aí, tem até um dia que eu perguntei pra ele, nem lembro, perguntei pra ele por que ele fazia determinada coisa no treino, ele falou, pra aquecer, assim, eu falei, que legal, nossa, que bacana. Então ele treina, esse cara, talvez ele fosse muito mais referencial da força do que o outro era mais harmonioso. Não que esse não tivesse harmonia, mas esse, quando você olhava, você falava, meu, esse cara é um monstro. Porque as proporções eram muito outras. O primeiro cara era mais harmonioso, embora também pegasse muito peso. São coisas que são autoevidentes. São coisas que a gente olhava e a gente até comentava às vezes com os professores, não, esse cara aí, meu, ele treina muito, tal, não, ele nem gosta de ajuda, ele gosta de fazer, ele sabe fazer, tal. É diferente, percebe? Então, o terceiro nível é o nível da canalização intelectual. Tem a ver com liderança. O líder é aquele que se tornou o conhecimento vivo. É isso que as pessoas têm que entender. O líder é aquele que se tornou o conhecimento vivo, e daí ele lidera. Ele nem percebe que ele está liderando. As pessoas simplesmente seguem os seus passos. Ele não está procurando mais convencer ninguém, nada disso.
Ele se tornou o conhecimento vivo da paciência, da tolerância, do amor, da sofisticação, da resignação, da resiliência, lá. Ele se tornou isso daí. E as pessoas, o que quer que ele faça, as pessoas seguem. As pessoas simplesmente seguem os seus passos. Querem ser como ele. Então é um processo de resolução de conflitos mais encadeada que o cara desenvolve ali. Entende? É muito mais intelectual, ele já era, mas ele começa a disponibilizar a sua inteligência para projetos maiores, para uma execução mais equilibrada. Liderança. Ele se torna ainda mais imperativo para ele se doar para o meio. Esse é o nível da fúria intelectual. Entender mais ainda que o valor dele vai aumentar conforme a vida dele impacta nas outras vidas. Então ele tem um conhecimento e um entendimento mais racional sobre isso e ele começa a se doar de maneira mais eficiente, mais dada pro meio. Porque ele entende, pô, isso vai ser bom. Vai ser bom pro meio, vai ser bom pra mim. Para que seja bom pra mim, precisa ser bom pro meio. Vou fazer. Deixa que eu resolvo. Liderança. Ele vai dominar, a dor e o prazer mental. Talvez ele quisesse gastar a sua mente no nada, ou qualquer outra coisa, mas ele começa, em vez de ficar ocioando mentalmente, ele começa a observar como ele pode ser útil intelectualmente, de maneira estratégica para o meio. Pô, vou ali ajudar minha mulher. Porque se eu ajudar minha mulher, ela fica mais feliz, ela fica mais alegre, ela naturalmente vai devolver isso para mim. Pô, vou ajudar ali minhas filhas e tal. Começa a pensar, pô, vou dar um salve, vou dar uma chegada ali, uma chegada aqui. Começa a pensar no que vale a energia dele. E faz. Ele fala, ele conclui racionalmente que aquilo vai ser bom, vou fazer. E faz. O que eu disse, eu farei. O meu sim é sim, o meu não é não. Direi eu não cumprirei. Então ele raciocina, pensa se é bom. E também nessa fase, a palavra do cara começa a ser lei. Ele fala, é útil, vou fazer. E aí ele faz. É muito bem visto pela sociedade. E o quarto nível de maturidade masculina, que é um nível onde ele absorve o seu feminino, ou seja, você viu que ele foi se tornando mais sutil. A fúria masculina, o poder de penetração dele foi sendo refinado no nível físico, no nível emocional, no nível intelectual, ele foi entendendo onde valia penetrar a vida que ele era. Fisicamente vai ser aqui, emocionalmente eu vou canalizar minha energia, isso é penetração, vou canalizar, penetração. Agora eu vou canalizar minha energia mental ali, pum, penetração. E aí desdobra para o espiritual, que é o tal do patriarca, que é aquele que entende a mente das mulheres em todos os níveis de maturidade da mulher, sem nenhum julgamento, do modo que se ele vê uma mulher com as perpinhas da bunda à mostra, ele não vai pensar, nossa, que mulher de baixa moral. Ele não vai pensar isso, vai falar, tadinha, é uma pessoa que talvez, provavelmente, pode ser que ela tenha algumas questões de autoestima baixa. Então ele não vai julgá-la, ele vai refletir. Pô, pode ser que seja isso, não sei. Talvez, né? Às vezes ela não tem autoestima baixa, não. Ela realmente quer sair assim. Mas pode ser que se ele tiver a oportunidade de chegar com ela, pode ser que a presença dele vai ter uma influência positiva sobre a mulher, que vai sentir que, poxa, não que eu tenha que usar uma burca, mas sabe que eu preciso mostrar metade da bunda? Então ela vai começar a ter um senso a partir da presença forte e respeitosa desse cara. Porque o posicionamento dele convoca ela a um posicionamento novo. Olha isso. Interessante, não é? Então, o quarto nível é o nível da honra, que é o núcleo real da masculinidade. Honra é a aliança que nós estabelecemos com a verdade, uma aliança suprema que o masculino estabelece com Deus. Por quê? Porque a mente masculina, ela é uma mente mais, como falamos, unidirecional e uma mente que não é tão cíclica quanto a mente feminina. Por feminino, a gente fala relacionamento com Deus. Por quê? Porque a natureza feminina é voltada para o relacionar. A natureza masculina, não. A natureza masculina é voltada para o penetrar, é voltada para o conquistar. Então, quando se diz para o homem, estabeleça uma aliança com a verdade, significa que ele vai estabelecer metas diárias. Do tipo, eu não vou falar que eu vou fazer uma coisa se eu não vou fazer. Porque eu tenho um compromisso muito forte com a verdade. Então, se eu falei que eu só vou dormir depois que eu terminar de limpar o fogão, ele falou, caramba, mas eu prometi pra minha mulher, ou eu prometi pra mim mesmo, eu vou ter que fazer. Aí ele faz, mesmo que ele não queira. Eu prometi que eu ia ficar 30 dias seguidos indo pra academia todo dia, não ia pra casa sem ir pra academia.
Então ele cumpre isso daí. E se ele não cumpre, ele não fica bem com ele. Ele sente que ele se traiu, um sentimento horrível quando você começa a ter compromisso. Então ele começa a ter muito mais cuidado com aquilo que ele fala. Começa a se tornar uma pessoa mais calada também. Porque ele sabe, né? Se eu falar, vou ter que fazer, né? Então ele não vai querer se comprometer com coisas que ele não vai fazer. Então daí ele não vai sair se comprometendo com coisas que não faz sentido. Só que a honra, que é a aliança com a verdade em si mesma, ela precisa se respaldar em alguma coisa. Na verdade, em tese sim, se esse fosse um mundo saudável, dizer que é uma aliança com a verdade seria suficiente. Só que a gente tem que entender que nós vivemos num mundo onde todos os valores foram corrompidos e a noção de certo e de errado se perde mais a cada dia e é cada dia mais comum o poste urinar no cachorro. E ai, quem abre a boca pra falar, ei, o poste não pode urinar no cachorro. Ai daqueles que ousarem se levantar contra o poste que quer urinar no cachorro e falar, cachorro, pelo amor de Deus, o poste está urinando em você? Isso não pode, é você que tem que urinar no poste. Ai daqueles, é um problema, hein? Responde até processo hoje em dia. Que a nova lei, a nova ordem é a loucura, é a insanidade. Você tá propagando insanidade? Então, venha, vou te dar fama, vou te dar... Vem. Você tá propagando verdade? Então provavelmente a gente vai complicar um pouco pro teu lado. Então, tudo isso daí acontece. Tudo isso daí acontece. Então, a verdade, a gente tem que entender que tem a verdade com V minúsculo, que são as verdades parciais do ser ou da cultura ou da sociedade, mas tem a verdade com V maiúsculo, que é a verdade universal, a imutável. Enquanto a justiça dos homens for regulada por verdades parciais e efêmeras, elas estarão por toda a eternidade em mutabilidade até que estejam verdadeiramente alinhadas com a verdade una do universo, que é o amor, que é a fraternidade dos povos, que é a justiça, que tem a ver com equilíbrio. Entende isso? Enquanto a lei e a justiça dos homens estiver ancorada em verdades parciais por interesses escusos, elas sofrerão mutações de sempre. Sempre, elas estarão sempre mudando. Até que a verdade dos homens esteja verdadeiramente alinhada com as verdades de Deus. Perceba que anos atrás, na Terra, nós vivíamos uma política do tipo, se você esbarrava com alguém na rua, a pessoa podia cortar teu pescoço fora porque você esbarrou sem querer. Em alguns povos isso ainda acontece. Em países como Turquia, os povos da Sharia islâmica, né, o Irã, o Iraque, enfim, Afeganistão, existe lá, é legalizado os conflitos pela honra. Ainda existe, mas percebe, isso tá cada vez menor. Antes essa cultura da honra do tipo, cometi um crime, dependendo do crime que você cometeu, vamos supor que a pena seria de 5 anos. Mas você atesta para o juiz que você cometeu aquele crime por uma questão de honra. Aí de 5 anos cai para 2 anos. Talvez menos, depende. Olha para você ver que absurdo. Isso é um absurdo. Crime é um crime. A lei não pode... é pela honra. Então tudo bem matar. Pela honra. Então tudo bem torturar. Peraí. Isso não pode ser. Isso está errado. Isso está errado. Mas, em alguns povos isso ainda funciona assim. Mas perceba que é cada vez mais minoria. A razão, ela vem vencendo ano após ano. E a verdade, ela segue se sobrepondo à mentira. Ano após ano. Não importa o quanto os inimigos do bem, os inimigos da verdade, né? Não importa o quanto eles atentem contra a verdade, contra o amor, não importa. O bem e a verdade seguem sobrepondo-se. E nesses povos, nesses países, vai acontecer também. O progresso está acontecendo, mesmo que pareça que não. Está acontecendo progresso. O mal está se debatendo. Foi decretado pelas altas esferas cósmicas que a Terra será um planeta regenerado. Em pouco tempo, em alguns séculos. Foi decretado e acabou, não tem o que fazer. E quem não se ajustar será lançado fora para outras moradas. Mas isso é conversa para um outro vídeo. No vídeo de hoje, então, falamos sobre a trilha da masculinidade.
O que torna um homem homem é o seu poder e é o seu domínio sobre a sua dor e sobre o seu prazer, em nível físico, emocional, intelectual e espiritual. O espiritual só podendo ser absorvido tanto quanto ele tem absorvido feminilidade dentro de si. E quanto mais ele absorveu feminilidade dentro de si, entendendo e sofisticando a sua noção do que vale ou não a pena ser conquistado, mais ele foi integrando a sua feminilidade em cada nível. No nível 1 da masculinidade, o cara normalmente é um fissurado por sexo. Ele quer conquistar a mulher, ele acha que quanto mais mulher ele tiver, mais homem ele é. Mas daí ele vai entendendo que não, ele começa a achar que o que vai fazer ele ter valor é dinheiro, é coisa. Então ele vai se dedicando pro trabalho, vai equilibrando. Então ele pega aquela fissura sexual e transborda em projetos. Então ele adquire um certo nível de controle sobre o seu emocional. Só que ele tem que sofisticar mais isso. Ele fala, cara, é legal, mas será que esse projeto é verdadeiramente tão bom? Eu quero um projeto que dê dinheiro, mas eu também quero um projeto que seja útil para a humanidade. Porque ele vai entendendo o papel da liderança. Ele vai se tornando um com os conhecimentos que ele vai refinando. Olha isso. Ele vai se tornando cada vez mais sutil, mais elevado, mais refinado, mais sofisticado. Então ele começa a ser pela ciência, a ser pelo conhecimento. E aí ele transborda num nível de aliança com a verdade, num nível com o conhecimento supremo, que é um nível profundo de espiritualidade, de integração. Então ele começa a entender que ele ganhou muitas coisas, ele tem muitas coisas, mas tudo que ele tem é para servir a Deus. Não que ele não goste de ganhar dinheiro, não que ele não goste da fortuna que ele tem, não que ele não goste dos prazeres materiais que ele tem ou possa ter. Mas ele entende que é tudo para Deus. Olha isso, coisa bonita. Interessante, não é? Ele sofisticou a sua masculinidade. É um homem que passa segurança. É um homem que aquilo que ele diz, ele faz. Direi eu e não cumprirei. É um homem que irradia um nível de força muito contundente nos ambientes. E é um homem que, se for um homem heterossexual, é evidente, ele dominou todos os níveis arquetípicos de masculinidade que é absolutamente apetecível para todos os níveis de feminilidade. Então chove mulher na horta dele. Chove mulher na horta dele. Se o cara eventualmente for um cara homossexual, é um cara que ele vai atrair homens que tem um interesse muito grande nos atributos de masculinidade que ele tem. Ou seja, provavelmente o parceiro dele é mais feminino. Mas se ele é um cara desse porte, o homem que ele vai atrair é um cara que é mais feminino, mas ele domina as virtudes da feminilidade, não as sombras da feminilidade. Então, por isso deu match. Psiquicamente, não existe homossexualidade. Psiquicamente, é sempre masculino e feminino que vão se atrair. Psiquicamente, assim acontece. Queridos, é isso. Depois a gente fala sobre a trilha da feminilidade aí. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Então, homens, aliança com a verdade. Masculinidade é fúria, masculinidade é honra. Não negligencie a sua fúria. Ela não é algo negativo. Ela só precisa ser canalizada. Ela só precisa ser adestrada, certo? Muito obrigada e até o próximo vídeo.